Olá, vamos falar de investimentos. Então seja bem-vindo ao canal Silas Degraff. Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais uma empresa para que vocês possam conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que eu vou trazer hoje é uma indicação também de um inscrito nosso aqui do canal, do grande Jorge Moisés. Grande Jorge, muito obrigado e obrigado pela participação constante aqui no nosso canal, Jorge. E espero atender às suas expectativas com a análise dessa empresa. Mas caso você queira alguma outra empresa, é fácil, basta acessar aqui o nosso canal Silas Degraff, e aproveita, já se inscreva, dá um like também no nosso canal aí e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que a gente vai disponibilizando aqui para vocês. E sempre entendendo que ao comprar ações você está entrando de sócio de alguém, então a gente tem que conhecer com quem nós estamos nos associando, saber como é que está a sua situação econômica e financeira, já que investimento é para ter rentabilidade, é para ter retorno e, se possível, correr o menor risco possível. A razão pela qual é importante conhecermos um pouquinho da empresa e conhecer da sua situação econômica e financeira. Destacando mais uma vez que uma empresa são 3 pontos fundamentais que a gente tem que estar atento, que a sua situação financeira, ela tem que estar bem financeiramente, tem que ter dinheiro para pagar as suas contas e ter uma folga financeira, né? A empresa não pode estar muito endividada, porque se ela estiver muito endividada, ela começa a oferecer muito risco. Naturalmente, uma empresa ela tem que ser rentável, uma empresa ela tem que ser lucrativa para daí sim valer a pena o investimento. E a empresa que nós vamos trazer hoje é uma empresa que vem lá de Minas Gerais, uma empresa lá de saneamento, lá de Minas Gerais, que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, S.A., a Copasa. E a Copasa, ela surgiu lá no ano de 1963, quando então o governador do estado de Minas Gerais, Magalhães Pinto, fundou a Comag. A Comag é a Companhia Mineira de Água e Esgotos. E aí ficou como Comag até o ano de 1974, quando foi mudada a razão social, e aí passou a ser chamada de Companhia de Saneamento de Minas Gerais, também chamada de Copasa. Na sequência, começou todo o processo de instalação de pontos de água, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto por todo o estado de Minas Gerais, e na sequência ampliou também a sua participação para coleta e tratamento de lixo e de resíduos, né? E aí ampliou toda a sua participação. No ano de 2003 tornou-se uma SA e no ano de 2006 fez o IPO. Com a entrada de dinheiro, aí organizaram ainda mais a empresa, que hoje atende aproximadamente 11 milhões e 800 mil pessoas e tem pontos de ligação já em 5 milhões e meio de domicílios. Então por aí dá para ver como é a participação da Copasa em todo o estado de Minas Gerais. Mas para que a gente possa conhecer um pouquinho da sua situação econômica e financeira, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, onde a gente vai analisar como é que vem o andamento da empresa ao longo de todo esse período. Então, vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa S.A., referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. E o interessante de ter justamente 3 balanços e até o primeiro trimestre é que justamente dá para ver uma tendência, né, para onde que a empresa está indo. Então a gente consegue ter um poder de comparação melhor, né, tendo 3 exercícios juntos aqui. Mas para que a gente possa entender o que é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais através dos seus números, vamos olhar aqui esse número, é o total do ativo. Esse total do ativo representa tudo aquilo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, através dos seus bens e direitos, todos os bens e direitos que estão distribuídos aqui entre ativo circulante ou não circulante. No ano de 2018, esse conjunto de bens e direitos desse patrimônio correspondia a 11 bilhões 178 milhões de reais. Já para o ano de 2019, ele aumenta um pouquinho para 11 bilhões 528 milhões. Para 2020, mais uma pequena elevação, 11 bilhões 772 milhões, e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 11 bilhões 856 milhões.
Então repare aqui que quando pega aqui ano a ano, a gente não vê nenhum crescimento expressivo, nenhuma queda também significativa, pelo contrário, a empresa praticamente ela vem andando em linha ao longo de todo esse período aqui, então não tem aqueles altos e baixos, um ano está lá em cima, outro ano está lá embaixo, ela vem andando praticamente de forma uniforme. E aí quando olhamos aqui também os grupos, o ativo circulante, que é o capital de giro da empresa, onde tinha no ano de 2018 1 bilhão 858 milhões e que representava 16,6% de tudo que a empresa tinha. Ele era composto pelo caixa equivalente, o dinheiro que a empresa tem em caixa, banco, aplicação, no valor de 474 milhões de reais. 1 bilhão 156 milhões de contas a receber. O estoque aqui, ele não é significativo, até porque não tem estoques para vender, esse estoque aqui é mais para uso e consumo da atividade da empresa, e outros créditos aqui são geralmente impostos a recuperar. No realizável a longo prazo, esse grupo aqui, que ele tem uma representatividade maior, são valores a receber a longo prazo, né? Mas o peso maior está no intangível, 5 bilhões 221 milhões, que são as concessões que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais possui, né? E aí, então, no ano de 2019, o capital de giro ele vai de 1 bilhão 858 milhões, ele diminui um pouquinho para 1 bilhão 842 milhões e passa a representar 16% de todo o patrimônio da empresa. Aumenta um pouquinho do volume de dinheiro em caixa, 524 milhões, e o contas a receber 1 bilhão 187 milhões. Então o capital de giro, ele merece um destaque especial, porque é através desses recursos que a empresa consegue funcionar, né? Porque de nada adianta ter máquinas, ter equipamento, ter uma instalação grande, se não ter recursos, né? É como se fosse um carro, e aqui está a gasolina do carro, é o que vai fazer o carro funcionar, né? Então, por isso que a importância de se ter o capital de giro. Aí no ano de 2020, o capital de giro vai para 2 bilhões e 4 milhões, com 17% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 805 milhões, e o contas a receber diminui um pouquinho para 1 bilhão e 45 milhões. No primeiro trimestre de 2021, o capital de giro ele vai para 2 bilhões e 140 milhões, com uma representatividade de 18,1%. E o volume de dinheiro em caixa vai para 941 milhões. Então reparem que ao longo do 2018 até o primeiro trimestre de 2021, a empresa praticamente dobrou o volume de dinheiro em caixa, né? E aqui o contas a receber permanece aqui estável, né, em 1 bilhão e 54 milhões. Repare aqui, então, nesse capital de giro, 16,6, 16, 17, 18,1, também como ele vem praticamente andando em linha, né? Com uma pequena elevação ano a ano, né? Então, ele vem subindo pouquinho a cada ano. Então, a empresa, dá para se observar que ela vem caminhando de forma uniforme, né? Sem os altos e baixos que eu já mencionei anteriormente. Olhando aqui o endividamento, passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, 4 bilhões 951 milhões de reais, com uma representatividade de 44,3% de tudo que a empresa tinha. Reparem também que a dívida maior ela está centrada no longo prazo. Já para o ano de 2019, a dívida apresenta um pequeno recuo para 4 bilhões 785 milhões, e uma representatividade de 41,5%. A dívida continua concentrada no longo prazo. Para o ano de 2020, a dívida vai para 5 bilhões 315 milhões, com 45,2% de representatividade. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 45,2%. E fecha o primeiro trimestre de 2021 com uma dívida de 5 bilhões 245 milhões, com 44,2% de representatividade em relação a tudo que a empresa tem. Como falei há pouco, olha aqui, 44,3, 41, 45, 44. Então ele também vem mantendo uma estabilidade dentro do seu endividamento. Agora vamos olhar os resultados da empresa, que nós olhamos aqui pela demonstração de resultados do exercício. Em 2018 ela faturava 4 bilhões 737, aumentou para 5 bilhões 157, mais uma pequena elevação para 5 bilhões 343 e nos 3 primeiros meses do ano, 1 bilhão 378 milhões de faturamento. Também o faturamento vem subindo gradativamente. E os resultados, nessa linha de baixo, lucro líquido de exercício,
578 milhões e 700 em 2018, aumenta para 754 milhões em 2019, mais uma elevaçãozinha aqui para 816 milhões em 2020, e nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março de 2021, já acumulou 219 milhões de lucro. Então, se projetando isso aqui para o ano todo, há uma estimativa de ter um lucro em torno de 880 a 900 milhões de reais ao longo de 2021. Então, pode observar que é uma empresa que ela não tem os altos e baixos, ela praticamente vem andando em linha, passo a passo, crescendo gradativamente, com o seu lucro aumentando gradativamente, o seu faturamento também aumentando pouco a pouco. Então, tá aí como está o comportamento da companhia de saneamento lá de Minas Gerais, da Copasa, analisado agora através dos números de 2018, 2019, 2020 e também do primeiro trimestre de 2021. E já que estamos com os números da Copasa, vamos trazer para vocês também os gráficos aqui apresentando os índices de liquidez que mede a capacidade de pagamento da empresa em relação às suas dívidas, começando pela liquidez geral, que mede o curto e o longo prazo também. Ele sai ali de um índice de 0,86 em 2018, sobe um pouquinho para 0,92 em 2019, recua para 0,81 em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 fecha com 0,85. O que quer dizer esse índice? Para cada R$1 de dívida que a empresa vai ter no curto e no longo prazo, ela dispõe de 85 centavos. Isso quer dizer, no longo prazo ela não teria capacidade de pagar as suas dívidas com os recursos que ela tem. Mas mais importante do que a liquidez geral é a liquidez corrente, que mede o ano corrente, esse ano aqui. Então ele sai de um índice de 1,38 em 2018 para 1,65 em 2019, 1,44 em 2020 e fecha o primeiro trimestre de 2021 com 1,25. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,25. Paga e sobra, mostrando que no curto prazo a empresa não terá problemas financeiros, está bem financeiramente no curto prazo. Já nesse gráfico eu trago para vocês agora como que está o endividamento da Copasa. No ano de 2018 estava com 44,3%, recua um pouquinho para 41,5%. Volta a subir ali para 45,1% e se estabiliza em 44,2% no primeiro trimestre de 2021. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 44,2%, mostrando que o endividamento ele vem mantendo uma estabilidade ao longo de todo esse período. E vamos agora para os índices de rentabilidade. Repare então aquelas primeiras 4 barrinhas que são a margem líquida. A margem líquida, o que ela mostra? Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela fatura. Ela sai de uma margem líquida de 12,2% em 2018 para 14,6% em 2019, 15,3% em 2020 e 15,9% em 2021 no primeiro trimestre. Então repare que ele vem numa ascensão. E essa margem líquida é tudo aquilo que sobra líquido, limpo de todo o faturamento da empresa. Já as segundas 3 barrinhas reflete a rentabilidade do ativo. O ativo o que é? Todo investimento feito dentro da empresa. Qual o lucro que esse investimento está proporcionando? Ele sai de 5,2%, aumenta para 6,5% em 2019 e fecha 2020 com 6,9%. Em relação a todo o investimento feito, a empresa gera um ganho de 6,9%. E finalizando ali com a rentabilidade do PL, que está relacionada aos acionistas. Quanto que os acionistas estão ganhando por terem ações da Copasa? 9,3% em 2018, 11,2% em 2019 e fecha 2020 com 15,3%, mostrando que os acionistas, por terem investido dentro da empresa, a parte do lucro que lhes cabe proporcionou 15,3% de ganho no ano de 2020. Tá então analisada mais uma empresa, tá aí a Copasa, que agora você já conhece não só a sua história, o que ela faz, mas também conhece a sua situação econômica e financeira. E aí, de repente, se você achou interessante, pode colocar aí no seu radar, né? Começa a monitorar, ver qual é o melhor momento de entrar, o melhor momento de comprar ações dessa empresa, se você achar que é interessante, porque o canal Silas Degraff aqui não tem, né, por objetivo, né, e também não tem essa
a questão de indicar, compre, não, eu acho que isso aí é uma questão de decisão individual de cada um, mas o importante é o seguinte, é que todas as decisões elas sejam feitas de forma consciente. Você que vai construir o seu patrimônio aí para a sua vida, pensando na aposentadoria, pensando lá na sua velhice, é interessante começar a construir o seu patrimônio. E para construir o seu patrimônio, não corra riscos. E para não correr riscos ou minimizar esses riscos, é através das informações que a gente procura prestar aqui para vocês, para que você possa realizar os seus objetivos de construção de um patrimônio e de ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor. É esse o objetivo aqui do canal Silas de Graff. Dito isso, bons investimentos para você.